verdade, em nome de Jesus. Graças a Deus que nos tem dado essa grande oportunidade, ao nosso eterno Deus, que tem proporcionado essa oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez para ministrarmos a santa e poderosa palavra de Deus. Sem ela, nós não seríamos nada. A nossa programação não teria nenhum valor se nós aqui não nos aproveitássemos de alguns momentos diante de Deus para podermos falar algo da sua presença, para poder falar algo daquilo que Ele tem para nós. E hoje eu quero ler com você, você pode pegar a sua Bíblia no Primeiro Testamento, no livro de Salmos, ou também conhecido por Terlim, né? São os Salmos, no hebraico Terlim, e no número 14, Salmo de número 14, o Salmo não tem capítulos, são independentes todos eles. Então o Salmo de número 14, nós temos aí mais um Salmo de Davi, e eu quero ler somente o primeiro versículo desse Salmo. Então abra sua Bíblia, nós queremos aproveitar e agradecemos a sua presença que está aí nos assistindo, nos ouvindo, dando atenção ao que Deus tem para falar conosco. Então eu creio que você já pegou a sua Bíblia, acompanhe comigo então. Na minha versão, ela diz da seguinte maneira, Salmo de número 14, versículo de número 1, nos diz assim: os tolos falam em seu coração, não há Deus. Agem de forma corruptível, seus feitos são vis, ninguém pratica o que é correto. Salmo de número 14, versículo de número 1, nos diz uma grande lição nesse salmo, nos mostrando que quem fala, logicamente, que Deus não existe, são os tolos, quer dizer, aqueles que têm falta de entendimento. Nós sabemos que a própria ciência, se contradiz quando ela supõe que as coisas foram criadas por um acaso. Nós sabemos disso, já se há provas de que a complexidade do ser humano, a sua complexidade seria impossível, nós concebemos que tudo nasceu por acaso, que tudo veio do acaso e que houve transformações durante milhões de anos para que nós sejamos o que somos hoje, para que chegássemos ao que somos no dia de hoje. Um ser humano. Eu não estou dizendo de outros animais que às vezes não têm, ou não têm a razão, o raciocínio, não são como os seres humanos que possuem raciocínio, quer dizer, há um desenvolvimento maior no ser humano. Então dizer que tudo veio do acaso é verdadeiramente, segundo a palavra de Deus, uma tolice. Dizendo que não há um ser superior, que não existe alguém superior, e que nós, logicamente, não podemos ver, mas podemos senti-lo, porque o Senhor Jesus, Ele, no livro de João, capítulo de número 3, Ele diz que Deus é Espírito. O Senhor, Criador de todas as coisas, é Espírito. E ainda Ele diz, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando nós olhamos para a criação de todas as coisas, quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para os seres vivos, nós vemos a complexidade desses seres e logicamente, tudo isso envolve alguém que, logicamente, criou o ser humano. Pela Bíblia Sagrada nós cremos, segundo o livro de Gênesis, o livro da criação, o livro Bereshit no hebraico, no princípio, nós vemos ali todo um trabalhar, todo como Deus teceu, como Deus fez todas as coisas. Porém, há muitas pessoas que não creem, E Jesus disse que veio a esse mundo, o nosso Senhor, o Messias, Salvador. Ele disse que Ele veio a esse mundo para que nós pudéssemos crer que existe um Deus.
e nós sabemos dos seus feitos. Como eu disse, nós não podemos ver nem mesmo a Jesus, mas nós podemos sentir, né? Por quê? Porque há uma comunicação do nosso espírito com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, e é Ele quem trabalha nos nossos dias hoje. Então dizer que não há um Deus diante de tudo aquilo que nós vemos, de tudo aquilo que nós presenciamos, de tudo aquilo mesmo que nós sentimos, né, é verdadeiramente uma tolice. Por isso, Davi escreve que os tolos falam em seu coração que não há Deus. Quer dizer, não há esse ser superior, criador de todas as coisas. Esse ser que um dia, como diz as Sagradas Escrituras, criou a humanidade através de Adão, criou do pó da terra, fazendo ali do barro, fazendo um boneco, e depois soprando sobre ele, nas suas narinas, soprando, né, ali deu o sopro, e o sopro de vida, e ele se tornou então agora um ser humano vivente, se tornou uma alma vivente, como nos diz a santa palavra de Deus. E antes dele criar o homem, o livro de Gênesis, ele demonstra toda a criação, mostrando que o ser humano foi a obra-prima do Senhor. Depois que ele criou todas as coisas, a Bíblia diz que no sexto dia, ele vem e cria o homem, o ser humano. Ele cria o ser humano, depois de deixar todas as coisas prontas, para que o ser humano pudesse vir à existência. E nós sabemos que a declaração que no livro de Gênesis, né, foi atribuída a Moisés como seu escritor. Nós sabemos que do modo que ele relata a criação, e do modo com que a ciência hoje conhece das coisas que ela pode ser criadas, nós vemos que não havia na época a possibilidade dele estar demonstrando a criação como foi demonstrado, a não ser, logicamente, alguém que o inspirou para isso, né? Um criador, um ser eterno, um ser maior que o inspirou para demonstrar como foi a criação de todas as coisas. Isso escrito por ele, né, há milhares de anos atrás, onde não se tinha conhecimento praticamente de nada cientificamente, né? Somente conheciam as coisas pelo olhar. Hoje já se aprova. Então nós sabemos que verdadeiramente existe um Deus. E ainda que o mundo, ainda que as pessoas possam estar negando, ainda que com a tolice dos seus pensamentos, eles possam estar dizendo que não há Deus, nós vemos Deus em todas as coisas, em toda a criação. Nós vemos Deus, até mesmo na natureza, nós vemos as mãos do Senhor. Nós vemos as mãos do Senhor pelas coisas criadas, por tudo aquilo que foi criado. Então, somente alguém que está fora do seu juízo, né? Como disse Davi o tolo, ele pode dizer que não há Deus. Nós cremos, e não somente cremos, como nós sentimos a sua presença. Hoje o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Deus eterno, Ele se faz presente em nossas vidas através do seu Espírito Santo. E é por isso que nós temos tanta certeza assim, mesmo que nós não vemos com os nossos olhos carnais, mas nós sentimos a sua presença, porque há uma comunicação do nosso ser com aqueles que querem se aproximar do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus torna-se revelado em nossas vidas, para que nós tenhamos a certeza de que há um verdadeiro Deus. Quando nós olhamos as profecias bíblicas e vemos que homens, né, escreveram, homens foram usados por Deus para deixar escrito há milhares de anos atrás o que iria acontecer nos nossos dias. E o que já aconteceu, as provas que nós temos biblicamente, daquilo que foi falado por profetas usados pelo eterno Deus, para trazer um futuro que ninguém pode conhecer e ninguém pode prescrutar.
né? Ninguém chega ao entendimento do futuro. Eu talvez me lembre muito do meu passado. Estou vivendo o presente, mas o futuro pertence a Deus. O futuro pertence ao eterno Deus. E não crer em um Deus, não crer que existe um Deus que tem esse poder, é uma verdadeira tolice. Até porque, como eu disse, quando pegamos as profecias bíblicas que já se cumpriram e que foram escritas milhares de anos atrás, uma delas, né, tão recente, a criação novamente do Estado de Israel, né, predito pela palavra de Deus, pelos profetas, que eles ficariam um tempo fora de sua terra, mas depois um dia o Senhor os retornaria para lá e os tornaria como nação novamente. E a existência dele até os dias de hoje, né? Com todos os povos contrários, né? Ao seu governo, à sua existência, e ele está ali. Então essa é apenas uma de talvez milhares de profecias bíblicas, de profecias que estão escritas, de homens que foram usados pelo eterno Deus para nos trazer coisas para o nosso futuro, e coisas ainda que nós não estamos, né, ainda não chegamos nela, mas que a palavra de Deus nos relata, nos conta. Por isso nós cremos, por isso nós aceitamos. E somente um tolo, alguém que não quer reconhecer que existe um Deus que pode falar uma tolice dessa, que pode confirmar uma tolice dessa, em saber que não há a existência de um ser superior, de um Deus, de alguém criador, de alguém eterno que conhece o passado, conhece o presente, mas também conhece o futuro. Como eu disse, muitos podem conhecer o passado, a história está aí, os historiadores relataram o passado, então nós podemos entrar na história, podemos voltar ao passado, ao lermos os historiadores, aquilo que eles escreveram, sob o seu ponto de vista. Podemos, o presente eu estou vivendo, você está vivendo, você que está aí, você vive o presente, eu vivo o presente, nós conhecemos o presente, o momento que nós estamos vivendo. Mas e o futuro? Daqui a um minuto, daqui a uma hora, daqui a um dia, um mês, uma semana, um ano, 10 anos. Quem conhece? Quem pode saber? Quem pode prever o futuro ou saber o futuro? Nós vemos que muitos tentam, muitos aí, né, fazem prognósticos do futuro, mas nós vemos que há muita falha. Mas a palavra de Deus não falha. O profeta Daniel, né? O profeta Daniel, o homem que quis saber sobre o futuro e o Senhor lhe revelou, ele escreve no seu livro: no fim dos tempos a ciência se multiplicaria. E o que nós vemos hoje? O que nós vemos? Nós estamos aí diante de algo tecnológico avançado. Você está me vendo, eu não estou perto de você, mas eu estou adentrando na sua casa. Quer dizer, veja a tecnologia ao ponto que chegou. Nós vemos os computadores onde nós nos comunicamos ao mesmo tempo em qualquer parte do mundo. Nós podemos comunicar com as pessoas, nós podemos estar ao vivo. E sabe que a Bíblia nos relata que toda a humanidade estará vendo quando o Senhor Jesus voltar a esse mundo. Porque a Bíblia nos revela, e nós cremos nisso, nós cremos que há um Deus, então cremos nas profecias que há na Bíblia Sagrada. E a Bíblia nos revela que Jesus vem buscar um povo, chamado o dia do arrebatamento da igreja, onde a igreja, aqueles que servem a Deus, aqueles que foram chamados e que servem verdadeiramente como fiéis ao Senhor, eles vão ser arrebatados deste mundo. Paulo relata até o modo, dizendo que haverá primeiro de serem ressuscitados mortos que morreram na esperança da ressurreição. E depois os que estiverem vivos
todos juntos subiremos para o céu, seremos arrebatados, quer dizer, tirados com força. A palavra arrebatamento quer dizer tirado rapidamente com força. Seremos tirados deste mundo, temos essa esperança. Então Jesus não volta, a Bíblia diz que ele volta nas nuvens para buscar um povo, e a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos seremos todos juntos arrebatados. Porém, depois ele volta para Israel. E a Bíblia nos revela no livro de Apocalipse, o livro das revelações, nos revela que quando Jesus voltar a esse mundo, né, voltar a tocar os seus pés nesse mundo, todo mundo verá, né? Como seria possível isso? Naqueles tempos, há 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, que foi escrito, João teve essa revelação para escrever isso daí. Mas nos nossos dias nós chegamos. Hoje todos os acontecimentos são transmitidos ao vivo, até mesmo guerras. Nós pudemos acompanhar guerras ali no Oriente. Nós pudemos acompanhar ao vivo e a cores as guerras, toda batalha, todo momento em que se havia ali uma destruição, nós pudemos acompanhar. Você pode ver, né, se quiser, tem na internet aí, você pode ver pelo YouTube, você pode ver as guerras que houve e foram transmitidas todas ao vivo. Nós temos muitos acontecimentos no mundo que são transmitidos ao vivo. E hoje, com a facilidade do celular, via internet, se poder comunicar com as pessoas, se poder ver as coisas também, então há uma possibilidade muito grande. Mas naquele tempo, quem poderia dizer que todo mundo estava vendo a volta de Jesus? Como poderia ser naquele tempo dizer ou afirmar uma coisa dessa? Por menor que fosse, né, o mundo de então, a população não atingia muitos lugares, como nós sabemos até onde nós estamos, aqui na América do Sul, se houvesse índios, né, mas poucas tribos. Mas a palavra é clara ao dizer que todo olho verá, quando Jesus descer a este mundo. Tecnologia avançada que naqueles tempos não existiam. E Daniel profetiza, no fim dos tempos, né, haverá um progresso da ciência, um avanço da ciência. E nós vemos nos nossos dias. Hoje nós compramos o computador da última geração, amanhã ele já não é mais. A ciência se avança tanto que não se pode mais controlá-la, segundo o que já profetizou. E quem poderia ter dito a Daniel essas coisas? Quem poderia ter revelado a Daniel tais coisas, onde era inconcebível naquele momento, mas um dia iria acontecer? E aí ele diz assim: o fim dos tempos estará próximo, estará breve. Por isso nós que cremos no Senhor, que não somos tolos, mas que cremos no Deus Criador de todas as coisas, nós cremos também nas palavras que Jesus deixou escrito através dos apóstolos, através dos evangelistas que escreveram, nos orientando e nos dizendo que um dia Jesus voltaria para buscar um povo seu. Nós não queremos ser tolos, não. Nós cremos na existência de um eterno Deus que criou todas as coisas e que tudo está sob o controle de suas mãos, até mesmo a natureza e as leis. E quando Ele quer quebrá-las, Ele quebra, né? Quando o Senhor quer quebrar as leis da natureza, Ele quebra. E nós vemos muito disso na palavra do Senhor. E uma delas vai ser o arrebatamento, né? Que leva, que puxa, que traz os mortos a reviverem novamente, né? Fora das leis naturais, que nós sabemos que quando nós morremos, para esse mundo nós acabamos, mas para com o nosso Deus não. Então aquele que crê, aquele que não é tolo,
que não fala no seu coração que não existe um Deus, mas diz: existe um Deus. Ele sabe do poder da criação do nosso Deus. Ele tem totalmente certeza daquilo que ele fala, porque ele crê, ele sabe, ele conhece, ele está por dentro, porque ele tem sentido. E ele tem acompanhado quando ele lê as Santas Escrituras, para saber que verdadeiramente existe um ser, um Deus, que está no controle de todas as coisas, e que no tempo correto, no tempo certo, Ele faz acontecer, Ele faz aparecer aquilo que poderia ser até mesmo impossível. Como poderia uma nação ser criada somente em um dia, diz a palavra do Senhor. E no entanto, Israel, ali pela ONU, né? Até mesmo um brasileiro comandando ali na ONU, Oswaldo Aranha, e se vota a criação do Estado de Israel, e ele forma uma nação somente um dia. Uma nação depois que foi perseguido em toda a Europa, mortos milhões em toda a Europa, morreram milhões de judeus. E logo após isso, logo após aquela perseguição, aquela grande perseguição, nós vemos que a criação de um Estado era quase que impossível. E aí a pergunta é: pode uma nação ser criada em somente um dia? Mas o Senhor dizia: eu farei isso com vocês. O Senhor prometeu, o Senhor profetizou, ou melhor, Ele levou a palavra para o profeta, que profetizou, dizendo que Israel nasceria em um dia. E em 1948 Israel nasceu. Quem poderia saber disso? Quem poderia ter a certeza de que isso iria existir? A não ser se fosse alguém que conhecesse o futuro, que soubesse do futuro. E aquilo que Ele quer revelar, revela. E aquilo que Ele quer esconder, Ele esconde, porque tudo está em suas mãos. O domínio, o poder, a graça, tudo está em suas mãos. E Ele enviou Jesus a esse mundo. Enviou pela sua misericórdia, para dar mais uma oportunidade para mim, para você, para toda a humanidade que quisesse novamente um contato com Ele, e então pudesse estar novamente unido com o seu Criador. E através de Jesus Cristo, que já profetizado desde o Gênesis, desde do pecado do homem, quando a humanidade pecou em Adão e Eva, já houve a promessa que nasceria filho da mulher, nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, que tinha o símbolo de Satanás, do nosso inimigo, do inimigo do povo de Deus, do inimigo de Deus. Desde lá, e depois os outros profetas, todos eles foram profetizando, e nós vemos o personagem Jesus em todos os livros da Bíblia, em todos os profetas, em todos os escritos, né? Como Salmos, Provérbios, e em todas as profecias nós percebemos Jesus, até o momento que Ele chegou, até o momento que Ele veio. E nós vemos Isaías profetizando, 700 anos antes do nascimento de Cristo, ele profetiza. Por quê? Porque verdadeiramente havia um ser, um Deus. Não seja tolo, creia em Deus, creia que Ele existe, creia que Ele deixou a sua palavra para que nós pudéssemos conhecer a Ele, temos um contato melhor com Ele. Creia que Ele existe e que Ele está com você, Ele está comigo, Ele está ao nosso lado. Creia que Ele é o nosso Salvador. Creia que Ele é o poderoso Deus que pode tudo transformar e que Ele existe. Creia em Jesus. Aceite como seu único e suficiente Salvador, para que você possa ter uma vida, e vida com abundância diante desse Criador de todas as coisas. Não seja tolo,
Não deixe perecer a sua alma no inferno. Mas venha para Jesus para ganhar o céu. Aceite-o como seu único e suficiente Salvador. E você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai ver que tudo vai mudar na sua vida. E você vai ser feliz. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. E você tenha esse contato com o Senhor. E nunca mais diga, se você um dia disse, que não existe Deus. Porque somente os tolos falam isso. Porque tudo prova a existência. Você é a verdadeira prova de que existe um Deus. E se você se ajoelhar, se você se humilhar diante dele, crer, aceitar Jesus, você vai ver que ele se manifesta em sua vida. E você vai ter plena certeza de que ele existe. Que Deus, o eterno Deus que existe, te abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado. Amém. Olha, você que ouviu